Olá, tudo bom? O vídeo de hoje é sobre mais um grande mestre que passou aqui por esse nosso planeta. O vídeo de hoje é sobre Jiddu Krishnamurti. Jiddu Krishnamurti. É muito conhecido o Krishnamurti, muitas pessoas, até as pessoas que não são muito ligadas a escolas de mistério, a escolas de misticismo, até mesmo por essas pessoas que não são tão ligadas a essas escolas, muitas pessoas conhecem Krishnamurti. Ele morreu nos anos 80, se eu não me engano, em 1985, se eu não me engano. Ele viveu muito, mais de 90 anos. Acho que ele morreu aos 90 anos. E muita gente conhece Krishnamurti, ele é muito conhecido, ele publicou muitos e muitos livros, ele tem muitos adeptos, ele nunca gostou, né, de ser visto como um guru, como um mestre, ele detestava isso, ele não gostava. Essa coisa de ser um mestre, de ser um guru, ele odiava isso, ele não gostava, ele tinha razões para isso. A história de Krishnamurti, para falar dele, é impossível falar de Krishnamurti e não falar da Sociedade Teosófica, né, fundada por Helena Blavatsky. Essa história todo mundo conhece, que Krishnamurti foi escolhido pela Sociedade Teosófica. A Sociedade Teosófica é uma instituição que tem o objetivo de criar uma mentalidade, digamos assim, uma mentalidade espiritualista e científica no mundo, né? A Sociedade Teosófica tem esse propósito de trazer verdades à humanidade. A Sociedade Teosófica existe no mundo inteiro, mais de 100 países, existe sedes da Sociedade Teosófica. Só que tem muita coisa aí, que tem muita gente que não sabe. A história de Krishnamurti, eu vou contar para vocês, porque não é segredo. Você pode pesquisar isso, porque quando você ouvir essa história, você vai falar, porque isso não existe. Isso é fantasia. E realmente, para a gente aqui, nós ocidentais, essas coisas parece filme, né? Mas depois, se você tiver a curiosidade, você pode pesquisa na internet, pesquisa sobre tudo isso que eu vou te contar, para você não ficar achando que é história, que é fantasia. Mas a história de Jiddu Krishnamurti começa com Buda. Buda, antes de morrer, 2.500 anos atrás, né? Buda viveu há 2.500 anos atrás. Buda, antes de morrer, ele se reuniu com seus discípulos mais próximos. E aí, reuniu com seus discípulos e disse a eles que depois de 25 séculos, ele iria retornar. E quando ele fosse retornar, que alguém deveria ser preparado para servir como um médium para Buda. Ele não ia reencarnar, ele não ia nada disso. Mas alguém teria que ser preparado para essa finalidade. Alguém tinha que ser preparado, educado, trabalhado para ser tipo um médium, servir como um médium para Buda. Ceder o seu veículo físico, ceder o seu corpo físico, para que Buda usasse esse veículo físico, corpo, para falar à humanidade, enfim. Isso aconteceu antes de Buda morrer. Ele se reuniu com os discípulos mais próximos. Esse grupo de discípulos ficou conhecido como o Grupo dos Nove. E aí aconteceu isso. Buda faleceu, e aí esse grupo dos nove manteve o que Buda pediu, eles mantiveram isso. Toda vez que um morria, um outro era substituído do grupo, e passou 25 séculos.
No século passado, século XX, chegou aí, passou os 25 séculos. E aí surgiu essa tão famosa sociedade teosófica, que na verdade fazia parte desse grupo dos 9. Então o que aconteceu? A sociedade teosófica se incumbiu de encontrar pessoas jovens, crianças ou adolescentes, crianças e adolescentes que tivessem um perfil para serem preparados para dessas pessoas um ser selecionado para realizar esse trabalho. Então Krishnamurti foi um dos escolhidos e o irmão dele, Nityananda, que era mais novo do que Krishnamurti, Nityananda também foi escolhido. E mais algumas crianças pré-adolescentes. É óbvio que Krishnamurti foi depois o escolhido, e Krishnamurti passou a ser trabalhado, educado, para servir, depois de um longo treinamento, servir de médium para Buda, que eles chamavam de Maitreya. Eles não falavam a palavra, o nome Buda. Eles usavam o nome de Maitreya. Eu sei que isso parece... Quando eu soube dessa história, anos atrás, eu também fiquei assim, que loucura isso. Mas, gente, é verdade. Podem pesquisar. As pessoas que são membros de escolas de mistério conhecem essa história. Quem nunca se envolveu com isso realmente algo muito estranho de se ouvir. Mas podem pesquisar que depois vocês vão perceber que isso realmente aconteceu. Então, Krishnamurti ele foi preparado pela Sociedade Teosófica, principalmente por duas pessoas, Annie Besant, que era membro da Sociedade Teosófica, e Leibniz, que era um membro muito importante da Sociedade Teosófica, era um cara fantástico. Leibniz era um cara fantástico, ele tinha a capacidade da clarividência, foi ele que viu em Krishnamurti o potencial para servir de veículo para Buda. Ele é clarividente, ele tem uma alta capacidade de clarividência, e ele viu em Krishnamurti que Krishnamurti trazia todas as qualidades necessárias para servir de veículo para Buda. E foi através de Leibniz que Krishnamurti foi escolhido. Então, a história de Krishnamurti começa aí. Ele é escolhido pela Sociedade Teosófica para servir de veículo para Buda, que eles chamavam de Maitreya. Então, Krishnamurti, toda a vida dele, a pré-adolescência, a adolescência, a juventude, ele passou por uma preparação enorme. Ele teve muitos professores, ele teve acesso a muito conhecimento, viajou o mundo inteiro. Ele foi, de certa forma, ele foi um privilegiado, porque ele era filho de uma família muito pobre. Ele nunca teria acesso àquilo que ele teve, a todo aquele conhecimento, a tudo que ele teve, ele jamais ia ter se continuasse com a família. Então, ele, de uma certa maneira, ele foi um privilegiado. Então, Krishnamurti passou por um longo treinamento. Já estamos chegando aos 10 minutos, a gente vai continuar no próximo vídeo.